Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a nossa 46ª videoaula, a quinta aula do mês de outubro de 2020 para a turma de Maresias e a sexta para a turma do Topolândia. Bom, na última aula nós falamos sobre a história da peça O Rico Avarento e hoje começaremos a falar sobre uma das maiores peças de Ariano Suassuna, talvez a mais famosa, O Alto da Compadecida. Alto da Compadecida é o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para o exercício da moralidade. Quem conhece o texto de Ariano Suassuna sabe que esta fala do palhaço é o início da peça, escrita por ele em 1955 e que obteve grande destaque ao ser encenada no Rio de Janeiro, em 1957, por ocasião do primeiro Festival de Amadores Nacionais. O Brasil descobria ali um novo tipo de teatro inspirado na tradição popular. A peça retoma elementos do teatro popular contidos nos autos medievais e da literatura de cordel para exaltar os humildes e satirizar os poderosos e os religiosos que se preocupam apenas com questões materiais. Vou falar sobre um breve resumo. A primeira peripécia narrativa da peça, O Enterro do Cachorro, pode ser encontrada em diversas obras anteriores, como no cordel O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros, poeta da literatura de cordel brasileiro nascido em 1865. Neste cordel, um cachorro também deixara uma soma de dinheiro no testamento com a condição de que fosse enterrado em latim. As duas próximas peripécias, ambas encontradas na segunda parte da peça, que pode ser dividida em 3 atos, apresentam um gato que supostamente descome dinheiro e de um instrumento musical que seria capaz de ressuscitar os mortos. Essas duas estruturas narrativas estão no romance do cordel História do Cavalo que Defecava Dinheiro, também de Leandro Gomes de Barros. Na peça, porém, Suassuna substituiu o cavalo por um gato, certamente para facilitar a encenação. Esse é um exemplo de como uma necessidade prática pode influir na narrativa, obrigando o autor a transformá-la conforme as necessidades impostas pela forma de apresentação. A apropriação da tradição, ao contrário de ser facilitada pela tematização prévia, é dificultada, pois, ao imitar, é preciso fazer jus a quem se imita, superando ou pelo menos igualando-se a ele em qualidade e inventividade. No texto de Leandro Gomes, o instrumento musical capaz de levantar defuntos era uma rabeca, e na peça de Suassuna passa a ser uma gaita, provavelmente também por causa da necessidade cênica. No último ato da peça ocorre o julgamento dos personagens que foram mortos por Severino de Aracaju e do próprio Severino, morto por uma facada de João Grilo. É impossível não pensar no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, em que uma série de personagens é julgada por seus atos em terra e tem como juízes um anjo e um demônio. Já vimos sobre essa peça anteriormente. A fonte direta de Suassuna, porém, estava mais próxima. É O Castigo da Soberba, romance popular nordestino de autoria anônima, no qual a compadecida aparece para salvar um grupo de condenados. Fica patente o cunho de sátira moralizante da peça, que assume uma posição cujo foco está na base da pirâmide social, a melhor maneira de desvendar os discursos mentirosos das autoridades e integrar os homens e mulheres por meio da compaixão, a qual só os desprendidos podem desenvolver. Neste aspecto, a moral que se desprende da peça é muito semelhante à do cristianismo primitivo, que se baseava no preceito amai-vos uns aos outros. Atmosfera circense. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição antiquíssima, que remota aos autos medievais de Gil Vicente e mais diretamente aos inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel. Neste tipo de literatura, os criadores contam e recontam as mesmas histórias e acrescentam o seu toque pessoal.
Reconhecer este toque pessoal de cada trabalho artesanal, contudo, exige do observador grande atenção aos detalhes. A peça tem um pequeno texto introdutório que visa orientar a encenação e a explicar, em linhas gerais, o espírito da obra. O Alto da Compadecida foi escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste. Sua encenação deve seguir, portanto, a maior linha de simplicidade, dentro do espírito em que foi concebido e realizado. Um pouco adiante, o autor sugere ainda que na primeira cena se utilize o palco como um picadeiro de circo. De fato, nesta cena, todos os personagens, com exceção de Manuel, o Jesus, representado por um ator negro que fica escondido para preservar o efeito de surpresa, apresentam-se ao público fazendo mesuras e são anunciados em voz alta pelo palhaço, numa atmosfera circense. A primeira fala da peça, como dissemos no início, cabe ao palhaço, e a orientação do autor é que seja realizada em grande voz. Após um toque de clarim, o assunto da peça é anunciado pelo palhaço. Ele fala: a intervenção de Nossa Senhora no momento propício para triunfo da misericórdia, Alto da Compadecida. Todos esses elementos antecipam partes da narrativa, desde a apresentação prévia dos personagens até o anúncio de que será realizado um julgamento e que nele Nossa Senhora intervirá de forma a salvar os condenados. O espectador pode se perguntar: para que antecipar o que vai acontecer e estragar a surpresa? O fato é que, neste tipo de tradição, o que importa não é um final inesperado. O que deve ser apreciado é o como se fez, ou seja, a habilidade do autor ao trabalhar o material conhecido de todos. Fenômeno parecido pode ser observado no romance Dom Quixote de Miguel de Cervantes, no qual os títulos de cada um dos inúmeros capítulos antecipam os acontecimentos que depois serão contados detalhadamente. Este prazer de contar e recontar histórias é típico da tradição oral e está quase extinto em nossos dias, em virtude de mudanças históricas que fazem com que o homem contemporâneo não tenha tempo nem disposição para ouvir repetidas vezes as mesmas histórias. Alto da Compadecida, como disse, peça teatral de Ariano Suassuna, é um auto, peça de apenas um ato, que consubstância à tradição do teatro medieval português ao contexto social e histórico do Nordeste brasileiro. O argumento da peça gira em torno das aventuras quixotescas de João Grilo, um tipo pitoresco que protagoniza os acontecimentos de forma absolutamente imaginosa, e com seu companheiro Chicó. Ambos se envolvem no caso do cachorro da mulher do padeiro, comprometendo um número considerável de personagens que, em meio às confusões armadas pelas mentiras de João Grilo, vão se enredando numa trama que culmina com o julgamento de algumas delas diante de Jesus, da Virgem Maria e do diabo. Dentre as personagens que atuam nessa trama estão o padeiro e sua mulher, o padre, o sacristão, o bispo, o cangaceiro Severino e seu cabra e o major Antônio Moraes. Ao longo da peça, o autor fixa certas linhas de força que caracterizam bem o teatro brasileiro, especialmente o nordestino. Uma dessas linhas de força é a carga religiosa, especificamente o catolicismo, que se articula na lógica interna da peça por meio do bimônio bem e mal. Trata-se, na verdade, de um desdobramento da forte cultura religiosa do nordestino, que se apega a Deus e teme as influências do mal. Esta intervenção do elemento religioso deriva também da tradição do teatro medieval, ou mesmo o teatro vicentino, já que durante a Idade Média as manifestações artísticas estiveram sempre vinculadas à igreja. Ao resgatar essa tradição teatral medieval, Ariano Suassuna realiza uma leitura da moral católica muito ajustada aos tipos que cometem gestos transgressores. Outra linha de força de O Alto da Compadecida é a presença do anti-herói ou herói quixotesco, uma espécie de personagem folclórico que vive ao sabor do acaso e das aventuras. João Grilo é este típico anti-herói que se envolve com as mais diversas personagens e se compromete com as próprias mentiras. No entanto, é através dele que o autor propõe um exame dos valores sociais e da moral estabelecida. Em outras palavras, Suassuna pretende refletir
sobre a fragilidade e a suscetibilidade de nossas convicções. O elemento religioso, a fixação da cultura popular, a presença do anti-herói e a linguagem simples bem articulada nas falas dos personagens são elementos que merecem um olhar atento, pois sua combinação constitui a arquitetura e a lógica da peça. Vale lembrar também que Ariano Suassuna traz à tona reflexões de ordem moral por meio das quais problematiza as fraquezas humanas, relativizando valores e convicções. Não se pode ignorar a linha marcante do humor que percorre todas as estruturas da peça, caricaturizando não apenas as personagens, mas também as circunstâncias em que elas se envolvem. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula falaremos mais sobre a peça, falando sobre os personagens, sobre as produções feitas no decorrer do século XX e XXI e também falar um pouco da história do espetáculo. Um bom dia a todos e até a próxima aula. Muito obrigado.